Continuação do livro A Maçonaria e os Jesuítas. Primeira parte, capítulo 1. Assentemos, irmãos e filhos muito amados, a pedra angular do edifício de nossa argumentação. Com base fundamental, sólida, inconcussa da primeira parte dessa instrução que ora vos dirige o nosso zelo pastoral, vamos transcrever fielmente um documento de irrefragável autoridade, fornecido pela própria maçonaria. Esse documento precioso é a instrução secreta e permanente da Venda Suprema, que, tendo sido endereçada a todas as vendas em 1819 para servir de norma e guia aos iniciados mais adiantados nos fundos arcanos da ordem, saiu a lume há cerca de 14 para 15 anos. O título desse documento basta para vô-lo recomendar e merecer de vossa parte leitura atenta e refletida. Ei-lo na sua íntegra. Desde que nos constituímos em corpo de ação e que a nossa ordem reina tanto no fundo da venda mais distante como da que mais se avizinha do centro, um pensamento a que sempre preocupou os homens que aspiram à regeneração universal. É o livramento da Itália, de onde deve resultar em dia determinado a alforria do mundo inteiro, a república fraternal e a harmonia da humanidade. Este pensamento não foi ainda compreendido pelos nossos irmãos da além dos Alpes. Eles creem que a Itália revolucionária só pode conspirar na sombra, distribuir algumas punhaladas a esbirros e traidores e sofrer tranquilamente um jugo dos sucessos que se verificam além dos montes pela Itália, mas sem a Itália. Este erro já muitas vezes nos foi fatal. Não devemos combatê-lo com frases. Seria o mesmo que propagá-lo. É mister acabar com ele por meio de fatos. Por isso, entre os cuidados que tenho o privilégio de agitar os espíritos mais poderosos das nossas vendas, um há que não devemos esquecer. O papado exerceu sempre ação decisiva nos negócios da Itália, pelo braço, voz, pena e coração dos seus numerosos bispos, padres, frades, religiosos e fiéis de todos os países. O papado tem sempre pessoas dedicadas para o martírio e para o entusiasmo. Em toda parte onde os chama, encontra amigos que morrem por ele ou de tudo se privam por sua causa. É uma imensa alavanca, cuja força só alguns papas avaliaram, empregando-a todavia com muita parcimônia. Não se trata hoje para isso de restabelecer esse poder, cujo prestígio momentaneamente se acha debilitado. O nosso fim principal é o de Voltaire e da Revolução Francesa, o aniquilamento perpétuo do catolicismo e até da ideia cristã, que, no caso de permanecer de pé sobre as ruínas de Roma, viria a perpetuar-se mais adiante. Para atingir, porém, com mais certeza este fim e não prepararmos com satisfação reveses que adiam indefinidamente e comprometem no futuro o êxito de uma boa causa, não devemos escutar esses franceses vaidosos, nem os nebulosos alemães, nem os melancólicos ingleses, que julgam uns e outros matar o catolicismo, ora com uma canção obscena, ora com uma dedução ilógica, ora com um sarcasmo insolente que passa como contrabando, como os algodões na Inglaterra. O catolicismo tem vida mais tenaz do que isto. Viu inimigos mais implacáveis e terríveis e divertiu-se em lançar água benta no túmulo dos mais furiosos. Deixemos, pois, nossos irmãos daqueles países entregar-se às intemperanças estéreis de seu zelo anticatólico. Consintamo-lhes até que zombem das nossas imagens de Nossa Senhora e da nossa aparente devoção. Com este passaporte podemos conspirar à vontade e pouco a pouco chegar ao termo proposto. O papado há 16 séculos que é inerente à história da Itália. Não pode ela respirar nem mover-se sem licença do Pastor Supremo. Com ele tenho 100 braços de briareu, sem ele está condenada à lamentável impotência. Só tem divisões para fomentar, ódios para patentear, hostilidades para levantar desde a primeira cordilheira dos Alpes até o último monte dos Apeninos. Nós não podemos querer semelhante estado de coisas. Importa, pois, procurar remédio a esta situação. Achado está o remédio. O Papa, seja ele quem for, não virá para as sociedades secretas. A estas é que cumpre dar os primeiros passos para a Igreja, a fim de vencê-los a ambos, o Papa e a Igreja. O trabalho que vamos empreender não é obra nem de um dia, nem de um mês ou ano. Pode durar muitos anos, um século talvez. Mas, em nossas fileiras, morre o soldado e o combate continua. Não está em nossa mente angariar os papas para a nossa causa, fazer deles neófitos para os nossos princípios, propagadores de nossas ideias.
Seria sonho ridículo, e por qualquer modo que os sucessos volteiem, que os cardeais ou prelados, por exemplo, hajam entrado por vontade ou surpresa em uma parte dos nossos segredos, não é isto uma razão para desejarmos a sua elevação à cadeira de Pedro. Esta elevação perder-nos-ia, bastava a ambição para os impelir à apostasia, a necessidade do poder havia de forçá-los a imolar-nos. O que devemos pedir, procurar e encontrar, como os judeus esperam o Messias, é um Papa adaptado às nossas necessidades. Alexandre VI, com todos os seus crimes particulares, não nos conviria, porque nunca errou em matéria de fé. Um Clemente XIV, pelo contrário, seria o que nos convinha em toda a extensão. Borgia era um libertino, verdadeiro sensualista do século XVIII, extraviado no XV. Apesar dos seus vícios, foi anatematizado por todos os vícios da filosofia e incredulidade, e incorreu nesse anátema pelo vigor com que defendeu a igreja. Ganganelli entregou-se de pés e punhos ligados aos ministros dos Bourbons, que lhe incutiam medo, aos incrédulos, que apregoavam a sua tolerância, e Ganganelli tornou-se um grande papa. Pouco mais ou menos outro assim é que nos convinha agora, sendo possível. Assim marcharemos com mais firmeza ao assalto da igreja do que por meio dos escritos de nossos irmãos da França e até do ouro da Inglaterra. Quereis saber a razão? É porque, deste modo, para destruirmos o rochedo sobre o qual fundou Deus a sua igreja, não precisamos de vinagre corrosivo, pólvora ou mesmo de nossos braços. Teremos o dedinho do sucessor de Pedro envolvido na conspiração, e esse dedinho vale, em tal cruzada, todos os Urbanos II e São Bernardos da cristandade. Não duvidamos chegar a este termo supremo de nossos esforços, mas quando e como? Ainda se não acha desembaraçada a incógnita. Sem embargo, como nada nos deve desviar do plano traçado e, pelo contrário, tudo deve concorrer para ele, como se o êxito feliz devesse coroar desde o dia de amanhã a obra apenas planejada, queremos nessa instrução, que ficará secreta para os simples iniciados, dar aos propósitos da Venda Suprema conselhos que eles deverão transmitir à universalidade dos irmãos, sob a forma de doutrina ou memorandum. Importa principalmente, usando de certa descrição cujos motivos são palpáveis, nunca deixar pressentir que estes conselhos dimanam das ordens desta venda. Manobra-se aí em demasia com o clero para que possamos a esta hora brincar com ele como com um desses pequenos soberanos ou príncipes que um sopro faz desaparecer. Pouco há que fazer com velhos cardeais ou prelados, cujo caráter é bastante decidido. É mister deixar os incorrigíveis à escola de Gonçalves, ou procurar, nos nossos arsenais de popularidade, as armas que lhes tornarão ridículo ou inútil o poder quando tiverem nas mãos. Uma palavra que se inventa com habilidade e se tem a arte de derramar no seio de certas famílias honradas e escolhidas para que daí desça aos botequins e destes às ruas. Uma palavra pode algumas vezes matar um homem. Se um padre chegar de Roma para exercer alguma função pública nos confins da província, indagai logo qual é o seu caráter, antecedentes, qualidades e defeitos principalmente. É ele um inimigo declarado? Um Albani, um Pallotta, um Bernetti, um Della Genga, um Rivarola? Envolvei-o com todos os laços que puder desarmar-lhe debaixo dos pés. Criai-lhe uma dessas reputações que atemorizam as crianças e as velhas. Pintai-o cruel e sanguinário. Contai alguns feitos de crueldade que possam facilmente gravar-se na memória do povo. Quando os jornais, por intervenção nossa, se aproveitarem dessas narrações, que eles aformosearão inevitavelmente pelo respeito à verdade, mostrai, ou antes fazei mostrar por algum respeitável imbecil, essas folhas onde estão relatados os nomes dos indivíduos e os excessos inventados. Na Itália não faltarão, como não faltam em França e na Inglaterra, penas tais que sabem aparar-se para as mentiras úteis à boa causa. Com jornal, cuja língua ele não compreende, mas onde encontrar o nome de seu juiz ou delegado, o povo não precisa de outras provas. Ele está na infância do liberalismo, crê nos liberais como depois crerá em nós, não sabemos muito em que. Esmagai o inimigo quem quer que ele seja, esmagai o poderoso à força de maledicência, ou de calúnias, mas principalmente esmagai-o no ovo. A mocidade é que devemos dirigir-nos, a ela é que devemos seduzir, sem que disso desconfie sob o estandarte das sociedades secretas. Para caminhar com passos contados, mas seguros, nessa via perigosa, duas coisas são indispensáveis. Deveis simular a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Vossos pais, filhos e mulheres até devem ignorar os segredos que guardais no peito, e se vos aprovesse, para melhor iludir as vistas inquisitoriais, ir muitas vezes à confissão,
estais como de direito autorizados a guardar o silêncio mais absoluto sobre essas coisas. Vós sabeis que a mínima revelação, o mais leve indício que escape no tribunal da penitência ou em outra qualquer parte, pode acarretar grandes calamidades, e que o revelador voluntário ou involuntário assina a sua sentença de morte. Ora, pois, para assegurar um Papa como nós o queremos, deve-se-lhe adaptar uma geração digna do reinado que imaginamos. Deixai de lado a velhice e a idade madura, ide à mocidade, e, se possível for, até a infância. Nunca tenhais para ela uma palavra de impiedade ou impureza. Maxima debetur puero reverencia. Nunca esqueçai estas palavras do poeta, porque elas vos servirão de salvaguarda contra as licenças de que importa essencialmente abster-se no interesse da causa. Para fazê-la frutificar no seio de cada família, para terdes direito de asilo no lar doméstico, deveis apresentar-vos com todas as aparências de homem grave e moral. Estabelecida a vossa reputação nos colégios, liceus, universidades e seminários, tendo captado a confiança dos professores e estudantes, esforçai-vos principalmente para conseguir que os que se alistam na milícia clerical procurem a nossa convivência. Nutri-lhes o espírito com o antigo esplendor da Roma papal. Existe sempre no fundo do coração do italiano um pesar pela Roma republicana. Confundi estas duas recordações com habilidade. Excitai, eletrizai essas naturezas tão suscetíveis de inflamar-se, tão cheias de patriótico orgulho. Oferecei-lhes, primeiramente, mas sempre em segredo, livros inofensivos, poesias fulgentes com ênfase nacional, e pouco a pouco trareis os vossos babosos ao grau querido. Quando em todos os pontos do estado eclesiástico este trabalho cotidiano tiver derramado nossas ideias como a luz, então podereis apreciar a prudência do conselho de que tomamos iniciativa. Os acontecimentos que, como pensamos, se precipitam com grande velocidade, vão chamar necessariamente daqui a alguns meses uma intervenção armada da Áustria. Há loucos que, com alegria, se comprazem em arremessar os outros nos perigos, e sem embargo são eles que, em hora certa, arrastam até os prudentes. A revolução que se faz meditar a Itália só terminará em desgraças e proscrições. Nada está maduro ainda, nem os homens, nem as coisas, e nada sê-lo-á ainda por muito tempo. Mas estas desgraças poderão facilmente servir-vos para fazer vibrar nova corda no coração do clero novo, e será o ódio ao estrangeiro. Fazei com que o alemão se torne ridículo e odioso antes mesmo de sua entrada prevista. A ideia de supremacia pontifícia ajuntai sempre à lembrança das guerras do sacerdócio com o império. Ressuscitai as paixões mal apagadas dos guelfos e gibelinos, e assim com pouco trabalho alcançareis uma reputação de bom católico e patriota puro. Esta reputação dará entrada às nossas doutrinas no seio do clero novo, assim como no fundo dos conventos. Dentro de alguns anos, este clero terá, pela força das coisas, invadido todas as funções. Governará, administrará, formará o Conselho Soberano. Será chamado para a escolha do futuro pontífice, e este pontífice, como a maioria de seus contemporâneos, estará mais ou menos imbuído nos princípios italianos e humanitários que vamos principiar a pôr em giro. É um grãozinho de mostarda que confiamos à terra, mas o sol das justiças fá-lo-á germinar até a sua mais elevada potência, e vereis um dia que rica seara há de produzir este pequeno grão. No caminho que abrimos aos nossos irmãos, há grandes obstáculos que vencer, dificuldades de mais de uma espécie que superar. Pela experiência e pela perspicácia é que se há de triunfar. Mas o fim é tão justo que para atingi-lo importa soltar todas as velas. Quereis revolucionar a Itália? Procurai o Papa, cujo retrato acabamos de esboçar. Quereis estabelecer o reinado dos eleitos no trono da prostituta da Babilônia? Ande o clero debaixo das nossas bandeiras, pensando que marcha sempre sob o estandarte apostólico. Quereis fazer desaparecer o último vestígio dos tiranos e opressores? Lançar as vossas redes como Simão Barjona? Lançai-as no fundo das sacristias, dos seminários e conventos, antes do que no fundo dos mares. E se nada precipitardes, nós vos prometemos pesca mais miraculosa do que a dele. O pescador de peixes torna-se pescador de homens. Chamareis amigos em torno da cadeira apostólica. Tereis pescado uma revolução com tiara e capa de asperges, marchando com a cruz e com a bandeira, revolução que só precisará de ser um pouco aguilhoada para incendiar os quatro cantos do mundo. Deve cada um dos atos da nossa vida tender à descoberta desta pedra filosofal.
Os alquimistas da Idade Média perderam seu tempo e ouro em procura deste sonho. O das sociedades secretas realizar-se-á por uma razão muito simples, porque funda-se nas paixões humanas. Não desanimeis, pois, com uma derrota, revés ou contratempo. Prepararemos as nossas armas no silêncio das vendas. Assestemos as nossas baterias. Lisonjeemos todas as paixões, tanto as mais perversas como as mais generosas, e tudo nos induz a crer que este plano será bem sucedido algum dia, mesmo além de nossos cálculos menos prováveis. Eis aí, irmãos e filhos em Jesus Cristo, bem manifesto, patente, escancarado, o plano tenebroso das sociedades secretas. Nesta peça arquétipa, feitura de malícia, para assim dizer, mais que humana, que acabeis de ler, sem dúvida cheios de horror e de assombro, se acham formulados com toda clareza. Primeiro, o fim a que tende toda a maçonaria. Terceiro, o meio mais eficaz, a seu ver, com que pode atingir esse fim. Terceiro, o método que deve seguir para remover quaisquer óbices que porventura lhe embarguem a realização do seu plano infernal. Quarto, a preparação que deve ter e a marcha gradual que deve levar. Testemunho mais poderoso, prova mais exuberante, documento mais peremptório, não é preciso para revelar-vos toda a malícia dos negros e temerários intentos da maçonaria. Este documento por si só é sobremaneira eloquente, esmagador, e basta para levar a convicção ao ânimo menos crédulo e mais refratário. Comentemo-lo, todavia, corroborando-o com outras provas irrecusáveis auridas nas mais puras e genuínas fontes da maçonaria. Uma observação antes de começarmos. Não se diga que a maçonaria brasileira nada tem de comum com a da Europa. Escusado parece demorarmos-nos em responder a tão frívola objeção, porque já o ínclito prisioneiro da Ilha das Cobras refutou-a cabalmente, já nós mesmos a destruímos, já um maçom representante da nação pulverizou-a no seio do nosso parlamento. A maçonaria, diz um autor sagrado da seita, não é de país nenhum. Não é francesa, escocesa ou americana. Não pode ser sueca em Estocolmo, prussiana em Berlim, turca em Constantinopla, se lá existe. É uma e universal. Tem muitos centros de ação, mas só um centro de unidade. Se ela perdesse este caráter de unidade e universalidade, deixaria de existir. E pouco importa que ela se subdivida em 1000 sociedades mais ou menos secretas, mais ou menos revolucionárias, mais ou menos ímpias, tomando diversos nomes segundo as circunstâncias do tempo e lugar. Não é porque se denomine Carbonária, Iluminismo, Jovem Itália, Jovem França, Jovem Alemanha, etc., que ela deixa de ser essencialmente a mesma. Ninguém há aí que ignore que essas associações diversamente intituladas são uma e a mesma coisa. São vergonteias de um só tronco, ramos da grande árvore maçônica. Uma só atenuante encontramos para os maçons brasileiros. É que, dentre eles, poucos são os que têm cabal conhecimento dos planos sinistros da maçonaria. Facilmente se compreende que assim seja, por isso que a instrução secreta que acima reproduzimos não pode ser comunicado senão aos filiados que, tendo atingido os últimos graus maçônicos, já houverem sido iniciados nos altos segredos da seita. Isto, porém, de modo algum absolve a maçonaria brasileira, nem obsta que, na essência, no fim e no plano, seja ela identicamente a mesma que a da Europa. Entremos agora em matéria. Capítulo 2. Primeiro, qual o fim da maçonaria? O nosso fim principal é o de Voltaire e da Revolução Francesa. O aniquilamento perpétuo do catolicismo e até da ideia cristã, que no caso de permanecer de pé sobre as ruínas de Roma, viria a perpetuar-se mais adiante. Eis o fim último. Desde que nos constituímos em corpo de ação e que a nossa ordem reina tanto no fundo da venda, mais distante, como da que mais se avizinha do centro, um pensamento há que sempre preocupou os homens que aspiram à regeneração universal. É o livramento da Itália, de onde deve resultar, em dia determinado, a alforria do mundo inteiro, a República Fraternal. Eis o fim secundário. Conquanto afirmem alguns maçons que a maçonaria se não envolve em religião, nem em política, por lhe ser isso vedado pelas suas constituições, nada todavia é menos verdade que semelhante acerto. Provam-nos os próprios escritores mais abalizados e fidedignos da seita. Ides ouvir, irmãos e filhos caríssimos, o que em 1854 dizia o irmão Bourlard no Grande Oriente da Bélgica, no meio de gerais aplausos do povo maçônico.
Nós, maçons, temos o direito e o dever de ocupar-nos com a questão religiosa dos conventos e de atacá-la de frente. É mister que o país inteiro cure-se dessa lepra, ainda quando lhe seja preciso empregar a força. As grandes questões de princípios políticos, tudo o que é relativo à organização, à existência, à vida de um Estado, tudo isto, sim, tudo isto pertence-nos em primeiro lugar. Tudo é de nossa alçada para dissecar e fazer passar pelo crisol da razão e da inteligência. Da mesma sorte pensam os irmãos Rebaud, Crémier, Ragon, Leblanc, Verhagen, pois sustentam que, sendo as constituições maçônicas meros regulamentos, acima delas estão os princípios da maçonaria, e que, por conseguinte, pode ela envolver-se, como já o tem feito, nas lutas religiosas e políticas. Negá-lo, acrescentam, seria caluniar a história. Como estes, amados filhos, facílimo ser-nos-ia aduzir uma infinidade de outros documentos, demonstrando a toda a luz da evidência que, em vez de conservar-se estranha como inculca, a maçonaria envolve-se por demais em eleições, governos, negócios públicos, em todas as questões, em suma, políticas e religiosas que se ventilam no seio da sociedade. Mas, para não sermos demasiado prolixo, forçoso é restringirmos-nos aos 2 pontos capitais. Primeiro, a abolição da religião católica, a negação completa do catolicismo é o fim supremo da maçonaria. Provemo-lo com outros documentos, invoquemos o testemunho dos autores maçons mais assinalados, cujos escritos são, na seita, de grande autoridade e como que sagrados. A maçonaria, diz o irmão Franz Feider, está acima das religiões e das constituições, quaisquer que sejam as suas fórmulas. A maçonaria é para nós a religião verdadeira e sublime, que nosso coração ambiciona. Nada de dogmas, diz o irmão Potwin, nada de julgo nem de tiranos, nada de messias. O culto da natureza, diz o irmão Ragon, é o alvo da maçonaria. Os maçons, diz o irmão Proudhon, não têm altares, simulacros, sacrifícios, orações, sacramentos, graça, mistérios, sacerdócio, profissão de fé, nem culto. Não se pode ser mais claro, mais explícito, nem mais positivo. Quereis ainda autoridades? Pois bem, falem agora os oráculos da seita, as lojas. Eis o ímpio programa que, em 1866, adotaram as lojas, perfeita inteligência e estrela do Grande Oriente de Liege, e mais a loja dos Filadelfos, do Grande Oriente de Londres. Subtrair a humanidade ao jugo dos padres, substituir a fé pela ciência. Criar as austeras satisfações da consciência, pelo bem que se haja feito, em lugar das pomposas esperanças de recompensas celestes. Desviar do espírito a vã preocupação de uma vida futura e o fetichismo de uma providência pronta a socorrer todas as misérias. Realizar a justiça em vez de prometê-la num mundo incógnito. Tais são as nossas e vossas tendências. Tudo isto é o mais claro possível. Funda-se um templo maçônico? O primeiro eco que lhe reboa nas tétricas abóbadas é o brado de guerra à religião católica. Na abertura da loja Burlamac, em Lucca, declarou o irmão Fortini que aos maçons fora confiada a grande missão de desarraigar os antigos prejuízos, profilar o obscurantismo, o catolicismo, e ensinar o povo crédulo, enganado pelas manhas pérfidas dos jesuítas. Depois dele levantou-se o irmão Borgante, exortando os maçons a fabricar um templo à virtude e cavar uma masmorra ao vício, reforçando os princípios maçônicos e aniquilando a obra dos princípios católicos. O que levamos dito, caros irmãos e filhos no Senhor, por si só prova de sobejo quais os iníquos intentos da maçonaria contra o catolicismo. Vamos, porém, além, penetremos até o âmago da questão, e veremos a seita anatematizada atacar todo o majestoso edifício da religião católica, combatendo-lhe a um tempo o ensino, os sacramentos, o sacerdócio. Principiemos pelo ensino. A fé católica ensina que há um Deus criador de todas as coisas. Afirma a impiedade maçônica que Deus é uma palavra oca de sentido, que fora da natureza se não deve procurar a divindade, e que a natureza é Deus. A fé católica nos ensina que este Deus revelou-se aos nossos primeiros pais. Afirma a impiedade maçônica que o Deus revelador não existe e nem é possível.
A fé católica nos ensina que este Deus é Senhor e Juiz nosso, ante cujo tribunal havemos todos de comparecer um dia. Afirma a impiedade maçônica que só respondemos por nossos atos a nós mesmos, e que cada um de nós é para si um padre e um Deus. A fé católica ensina que este Deus remunera os bons com a bem-aventurança sem fim e castiga os maus com penas eternas. Afirma a impiedade maçônica que não há bem-aventurança sem termo, nem suplício infindo. A fé católica ensina que este Deus é um em essência e trino em pessoas: Padre, Filho e Espírito Santo. Afirma a impiedade maçônica que a Santíssima Trindade é um invento sacerdotal e que Deus não é nem Criador, nem Pai, nem Verbo, nem Paráclito, nem Amor, nem Redentor. A fé católica ensina que o Filho baixou do céu à terra, tomou carne humana nas puríssimas entranhas da Imaculada Virgem Maria e nasceu sem que ela deixasse de ser virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Afirma a impiedade maçônica que o mistério da encarnação é pura fábula, que na conceição de Jesus nada houve de extraordinário, senão as eminentes faculdades de que ele foi dotado, e que, excetuando isso, ele nasceu segundo o curso ordinário da natureza. A fé católica ensina que o Filho é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que morreu pela nossa salvação. Afirma a impiedade maçônica que Jesus Cristo não foi mais que um sublime filósofo, um agitador por excelência, cuja morte ignominiosa fora a justa punição de seus crimes. Que horrores! Que blasfêmias! A fé católica ensina que Jesus Cristo fundou como sua a Igreja, uma, santa, católica e apostólica, com seus dogmas, mistérios e culto, e que esta é a Igreja Romana. Afirma a impiedade maçônica que ele não fundou religião nenhuma, nem ensinou dogmas, nem estabeleceu culto, e que a Igreja Romana é a sinagoga dos novos fariseus, cadáver pútrido já decompondo-se em deletérias exalações. A fé católica ensina que se deve ouvir o magistério dessa Igreja Santa, acatar as suas decisões, executar os seus mandamentos, sob pena de ser havido como publicano e pagão. Afirma a impiedade maçônica que se deve sempre conspirar contra a Igreja de Roma, servindo-se de todos os acidentes, aproveitando quaisquer eventualidades. A fé católica ensina, em suma, que se deve crer em todas as verdades pregadas pela Santa Igreja de Deus. Afirma a impiedade maçônica que crer é o oposto de saber, e o homem crédulo muitas vezes não é senão um miserável, que depende de qualquer que não tem compaixão de um ente sem defesa. Quantos deslates, quantos horrores, quantas blasfêmias, e assim por diante. A rasura maçônica não poupa nenhum dos outros dogmas e mistérios sacrossantos do catolicismo. Ouvi agora, irmãos e filhos diletíssimos, o que pensa a maçonaria acerca dos sacramentos. Ouvi e pasmai. O batismo cristão, diz ela, que deriva do antigo uso das abluções, é um reconhecimento público do menino que lhe dá um caráter de legitimidade. A confirmação foi estabelecida para confirmar o estado batismal dos meninos, segundo o reconhecimento público. Por esta cerimônia e pela do batismo, chegava-se a conhecer, sem despesas públicas, o recenseamento da população. A extrema-unção teve por fim conhecer o número das pessoas que morrem e certificar a identidade do falecido, com receio de que houvesse substituição para as heranças na ausência dos herdeiros legítimos e assegurar os seus direitos de sucessão. A Eucaristia é apenas um símbolo que serve de recordar não a morte de Jesus Cristo, senão a excelência de sua doutrina e seu grande preceito de amor do próximo. O matrimônio indissolúvel é oposto às leis da natureza e da razão. As primeiras porque as conveniências sociais têm unido frequentes vezes entes que a natureza tinha separado por antipatias que só no matrimônio se manifestam. As segundas porque a indissolubilidade faz do amor uma lei e procura avassalar o mais caprichoso e involuntário dos sentimentos. Assim, pois, segundo a maçonaria, os sacramentos, primeiro, não são de instituição divina, segundo, não têm fim nem efeitos sobrenaturais. A seita maçônica não só sustenta esta doutrina acerca dos sacramentos, como até lhe substitui sacrílegas momices que não descreveremos aqui por amor da brevidade. Basta dizer-vos que a maçonaria, verdadeira sinagoga de Satanás, como admiravelmente caracterizou-a o incomparável Pio IX, aplica-se perfeitamente o que do demônio dizia Tertuliano. Nas sombrias cavernas de seus templos, imita ela as cerimônias dos nossos sacramentos divinos. Batiza os que creem em sua doutrina, promete-lhes a remissão dos pecados, confere-lhes funções sacerdotais,
imprime-lhes na fronte o sinal da confirmação, celebra a oblação do pão e, como Pontífice Supremo, administra-lhes o matrimônio. O sacramento da ordem também não lhe merece mais consideração e respeito, e por isso o ataca com igual fúria. Para convencer-vos desta triste verdade, não precisais senão ver a impiedade com que a seita sacrílega trata os sacerdotes de Jesus Cristo, os ministros da religião católica. Ela diz que repele os padres porque os julga escravos do Vaticano e porque o clero católico é clero escravo, clero máquina para curvar os povos diante do despotismo. Ela diz que o maior obstáculo para a liberdade física, intelectual e moral do homem é, sem contradição, o padre tal como a igreja o fez, o artista, o propagador mais poderoso e formidável dos prejuízos, da ignorância e superstição. Ela diz que o padre, a hidra monacal, é para a maçonaria uma odiosa personificação da superstição e fanatismo. Foram os padres que inventaram o céu e o inferno, o temor das penas futuras e a esperança das recompensas eternas, e que imaginaram a confissão para estabelecer seu governo. Como acabais de ver, diletos irmãos e filhos em Jesus Cristo, nada fica intacto no majestoso edifício do catolicismo. A mão sacrílega da seita ominosa, com insano labor, se esforça por destruí-lo até as suas bases. Aí, cada pedra, desde o ápice até os mais fundos alicerces, faísca os repetidos golpes do infernal camartelo. A autoridade da igreja, a divindade do seu adorável fundador, sua doutrina, seus dogmas, mistérios, sacramentos, ministros, tudo guerreia a hidra das trevas, tudo nega a seita incrédula, de tudo blasfema a sua língua ímpia. Segundo, se bem propalha a maçonaria que não trata de política, como não trata de religião, e exteriormente inculque a obediência, submissão, acatamento aos soberanos, nada, todavia, é menos exato do que isso. Porquanto o seu fim secundário é levantar sobre as ruínas das monarquias a República Universal. Senão, vejamos o que ela, a seita manhosa, pensa, diz e faz a tal respeito. A realeza, diz a maçônica Sociedade das Estações aos seus filiados, é execrável. Tão funestos são os reis à espécie humana, como aos outros animais o são os tigres. Os reis não se julgam, matam-se. A queda dos tronos, diz o Piccolo Tigre, sumidade da maçonaria, tenham-a como certa. Eu que acabo de estudar em França, na Suíça, na Alemanha e até na Rússia o trabalho de nossas sociedades. O assalto que daqui a alguns anos, talvez mesmo daqui a alguns meses, daremos aos príncipes da terra, sepultá-los-á debaixo dos destroços de seus exércitos impotentes e caducas monarquias. Na maçonaria de adoção, dirige o grão-mestre à perfeita mestra, quando lhe confere este grau, as seguintes palavras: a principal de vossas obrigações será irritar o povo contra os reis e os padres. No botequim, no teatro, nos bailes, trabalhar com esta sacrossanta intenção. Só um segredo me resta revelar-vos, e falemos baixinho, porque ainda não chegou a ocasião de manifestá-lo ao mundo profano. A autoridade monárquica, com que parecemos preocupar-nos, deve cair um dia sob nossos golpes, e este dia está próximo. No entretanto, afagamo-la para chegarmos sem estorvo ao complemento final de nossa missão sagrada, que é o aniquilamento de todas as monarquias. Não é possível falar com maior clareza. Ouçamos agora a Aliança Republicana Universal, sociedade organizada em 1857 em Nova York pela maçonaria e por ela dirigida. O fim da associação é afirmar o direito de todos os países de mudarem os seus governos em república e, por conseguinte, o direito de todos os republicanos de se reunirem entre si para formar uma solidariedade republicana. Para espalhar estas verdades, propõe-se formar uma só associação fraternal de todos os homens de princípios livres que desejam promover o desenvolvimento do verdadeiro republicanismo em todos os países e em todos os povos. Não se pode ser mais positivo? Quereis ainda mais provas, amados filhos? Penetremos em espírito no recinto de uma loja maçônica e assistamos à iniciação do grau de Cavaleiro Kadosh. Tendo o grão-mestre ajoelhado com o candidato que vai receber o grau, diz-lhe: até aqui só viste na maçonaria emblemas. É mister que veja agora as realidades. Estás decidido a meter debaixo dos pés os prejuízos a que te sujeitaste e obedecer sem reserva a tudo o que te for prescrito para a felicidade do gênero humano? Promete o candidato.
Levanta-se o grão-mestre e continua. Se assim é, vou dar-te o meio de provares a pureza de tuas intenções e fazeres-nos conhecer a extensão de tuas luzes. Prostra-te por terra diante destes restos ilustres e repete o juramento que vou ditar-se. O grão-mestre dita o juramento que o candidato repete. Em presença de Deus, nosso Pai, e desta augusta vítima, eu, F, juro e prometo solenemente, sob a minha palavra de honra, nunca revelar os mistérios do Cavaleiro Kadosh, e obedecer a tudo quanto me for prescrito pelos regulamentos da ordem. Juro, outro sim, punir o crime e proteger a inocência. Então diz-lhe o grão-mestre, levanta-te e imita-me. Uma cabeça está ali coroada com uma tiara. O grão-mestre apunhala, dizendo, ódio à impostura, morte ao crime. O mesmo faz o candidato, repetindo as mesmas palavras. Próximo está a outra cabeça coroada de louros. O grão-mestre e o candidato ajoelham ante ela, dizendo, primeiro, glória eterna ao mártir da virtude. Sirva-nos de lição o seu suplício. Unamo-nos para esmagar a tirania e a impostura. Levantam-se e outra vez aproximam-se de outra cabeça que tem a coroa real. O grão-mestre apunhala, dizendo, ódio à tirania, morte ao crime. Outro tanto faz o candidato, repetindo as mesmas palavras. Eis aí patente, bem patente, o duplo fim da maçonaria. Estrangular o último dos padres com os intestinos do último dos reis. Tudo isto é por extremo significativo. Entretanto, ninguém compreende. Mas objetar-nos-ão, talvez como pode a maçonaria maquinar contra o trono, ser hostil aos monarcas, se os acolhe com tamanha benevolência em suas oficinas, fá-los sentar ao oriente das lojas, empunhar o malhete de grão-mestre e presidir os trabalhos? A razão é muito simples, e não dá a própria maçonaria. Atendei. A soberana nos aprove, diz um famigerado maçom, tomar a trolha e cingir o avental. Por que não? Sendo-lhes cuidadosamente ocultados os altos graus, eles sabiam da maçonaria somente o que lhes podia mostrar sem risco. Não tinham de que desassossegar-se retidos como estavam nos graus inferiores, onde só viam banquetes alegres, princípios deixados e retomados à entrada das lojas, fórmulas sem aplicação à vida comum, enfim, uma comédia de igualdade. Mas em tais matérias, a comédia toca o drama, e os principais nobres foram levados a apadrinhar com seu nome e a servir com a sua influência em empresas latentes dirigidas contra eles próprios. Sendo assim, poderão replicar-nos ainda, que lucro ofere a maçonaria da admissão dos soberanos em suas oficinas? Que proveito daí lhe advém? Acaba de nulo dizer de passagem o celebérrimo irmão Luiz Blanc. Ouvi agora o irmão Venturini. A entrada dos soberanos na ordem é de muito bom agouro, conquanto não possam eles concorrer para a construção do templo maçônico, e posto que tenhamos de sofrer o espetáculo de brilhantes condecorações na sua farda, são todavia sumamente preciosos para a ordem, já pelas riquezas, já pela imensa influência de que dispõe. Onde o príncipe desconfia, haveria perigo em elevar-se demasiado, ao passo que pode-se singrar a velas cheias desde que brisa favorável sopra da corte. Quereis ainda melhor? Ouvi o seguinte trecho de uma carta secreta da venda piemontesa. O burguês é útil, mas o príncipe o é mais. A venda suprema quer que, sob qualquer pretexto, se admitam nas lojas maçônicas o maior número possível de príncipes e ricos. Há muitos na Itália e fora dela que aspiram às honras assaz modestas do avental e da trolha simbólicas. Lisonjeai estes ambiciosos de popularidade e arrepanhai-os para as lojas maçônicas. A venda suprema verá depois o que pode fazer deles para a causa do progresso. Um príncipe que não tem reino a esperar é uma boa aquisição para nós. Há muitos neste caso. Fazei deles franco-maçons. Servirão de visco aos imbecis, intrigantes, cidadãos e necessitados. Estes pobres príncipes serão um instrumento nosso, pensando que nós o somos deles. É uma magnífica tabuleta. Documentos os há de sobra. Temos apenas o embaraço da escolha. Destes últimos, que acabamos de transcrever, a lógica conclui, primeiro, que a maçonaria tenta substituir as diversas monarquias por uma república universal. Segundo, que, sentando os soberanos nos orientes da ordem, tem a cautela de ocultar-lhes sempre e cuidadosamente os seus planos e segredos. Terceiro, que se os recebe no seio das lojas é tão somente por interesse, cálculo e sórdida especulação. Provado fica, irmãos e filhos muito amados, e provado a toda a luz da evidência, o duplo fim da maçonaria.
Eis aí descoberto esse segredo, cuja revelação o mundo, no século passado, não poderia suportar, atenta à sua fraqueza. Contra o altar e o trono é que a maçonaria hasteia o pendão da revolta. Deus e César são os dois inimigos, contra os quais ela brande uma só arma, um trinque feriens. E como não seria assim, se a sua divisa é liberdade, fraternidade e igualdade? Se o seu grito de guerra é o do anjo rebelde non serviam, isto é, desobediência a todas as leis divinas e humanas, resistência a toda autoridade espiritual e temporal, aniquilamento de todo poder eclesiástico e civil? Porém, a Santa Igreja de Deus, sentinela sempre atenta, velando dia e noite pela guarda e segurança da sociedade humana, não tem cessado de soltar o grito de alarma. Há constantemente denunciado o perigo comum a todos os soberanos do universo. Estes, porém, estão surdos, não ouvem ou encolhem os ombros em sinal de indiferença. Alerta, brada ela as demais sentinelas da sociedade, os soberanos. Alerta, brada-lhe das eminências do Vaticano pela voz de seus pontífices. Ninguém responde. Alerta, brada-lhes das atalaias de Israel pela voz de seus bispos e pastores. Todos se calam. Alerta, brada-lhes do alto do púlpito pela voz de seus pregadores. Nenhum se abala. Alerta, brada-lhes do pino da imprensa pelo órgão de seus escritores. Silêncio profundo. Todos dormem. Entretanto, o perigo é iminente. A sociedade está em cima de um vulcão, os estados assentam em chão maçônico. O terreno está minado, a terra estremece, os tronos vacilam, as coroas balançam sobre a cabeça dos monarcas. Estes, porém, nada sentem, nada ouvem, nada veem. A igreja clama, mas ninguém a atende, porque sua voz é tida por suspeita. Quando, porém, de repente se abate o solo, quando se aluem as colunas de algum trono, quando algum rei cambaleia, resvala e rola no abismo de envolta com os destroços de sua monarquia, então sim, ao cair recorda-se esse rei do grito de alerta da Santa Igreja de Deus. Reconhece-lhe razão, sinceridade, fidelidade, mas já é tarde, está feita a obra da maçonaria.